Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje, neste dia especial, que celebramos o Natal do Menino Jesus, não poderíamos deixar de reservar o nosso tempo especial para nos encontrar com esta palavra. E não qualquer palavra, mas a palavra que se faz carne. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando escutamos a palavra de Deus, nós estamos nos encontrando com o próprio Jesus Cristo. E este encontro com cada um de nós deve nos transformar, nos ajudar a nos tornar um pouco mais parecidos com Jesus Cristo. Por isso exige de nós atenção e acolhimento. Vamos abrir os nossos ouvidos e nosso coração para acolher a palavra de Deus no dia de hoje. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo, e o mesmo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós somos colocados diante deste belo texto do Evangelho de São João, o prólogo. São as primeiras palavras que abrem o Evangelho de São João. São palavras muito importantes, porque os temas apresentados aqui neste prólogo são os que serão desenvolvidos ao longo do Evangelho. Portanto, para a gente compreender bem o Evangelho de São João, é preciso que prestemos bastante atenção no que está posto aqui, nestes primeiros versículos do início do Evangelho de São João. Liturgicamente, este Evangelho é proclamado, é lido justamente no Natal do Senhor. Por quê? Porque o Natal do Senhor é a encarnação da palavra eterna de Deus. O Verbo de Deus que se faz carne habita entre nós. E é justamente por isso que esse texto é lido no dia de hoje. Mas te convido a, com muita atenção, a gente refletir de forma mais detalhada alguns elementos deste Evangelho. Primeiramente, o Evangelho apresenta a origem da palavra, do Verbo. Esta origem é o próprio Deus. Por isso, o Evangelho começa dizendo: no princípio era o Verbo, ou era a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, esta palavra tem origem divina, porque sempre esteve com Deus, e mais do que estar com Deus, esta palavra era o próprio Deus. E continua dizendo: no princípio, ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Aqui um outro ensinamento muito importante para a nossa vida.
a palavra de Deus, o verbo de Deus, tem força de criação. Se a gente se recorda lá no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, justamente para nos ensinar que a palavra do Senhor não é simplesmente vibração sonora. A palavra de Deus é acontecimento. E Deus disse e assim se fez. Início do livro do Gênesis, na criação do mundo. E é justamente isto que São João, aqui no início do Evangelho, está nos ajudando a compreender. Esta palavra tem força de criar. E tudo foi criado por meio desta palavra. Então, nos recordemos sempre disso. A palavra de Deus tem força de criação e de transformação. E continua o Evangelho. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Aqui o Evangelho já começa apresentando, primeiro, a dimensão da gratuidade de Deus, que doa a sua salvação, a sua luz, a sua vida. Por outro lado, o mundo, representando aqui aqueles que não se abrem para a revelação de Deus, não apreendem esta graça que o Senhor nos comunica. Isso vale também para nós hoje. Gratuitamente o Senhor se manifesta, celebrando o seu Natal. Ele vem para salvar a todos, mas pode ser que algum de nós recuse acolher esta salvação. Isto é, a gente não apreende a luz ou a vida que o Senhor manifesta diante de nós. E aí, o evangelista nos apresenta o testemunho de João Batista, e mostrando que João Batista tem exatamente esta missão de testemunhar a palavra para que pudéssemos crer nele. E este testemunho de João Batista é muito claro, porque ele direciona para Jesus e não simplesmente para o próprio João Batista. Ele é simplesmente o testemunho da luz. Ele aponta para Jesus, mas diz claramente, ele não era a luz e veio para dar testemunho da luz. E o objetivo deste testemunho é para que pudéssemos crer nesta palavra que se faz carne. E aí o Evangelho apresenta então quem é esta luz verdadeira, se não é João Batista. Esta luz verdadeira é esta própria palavra, que nós sabemos, Jesus Cristo, a palavra que se faz carne e habita entre nós. Por isso o Evangelho diz, ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem, ele vinha ao mundo. Portanto, Cristo vem ao mundo, a palavra vem ao mundo como luz, e luz para iluminar a todos. Mas continua o Evangelho apresentando que a salvação depende também do nosso consentimento. Veja o que diz o versículo 10. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Isto é, nos é feita uma oferta de amor. No entanto, muitas vezes nós recusamos esta oferta de amor. O Natal é justamente esta festa da oferta do amor de Deus por cada um de nós, mas por causa do fechamento do nosso coração, muitas vezes nós não acolhemos esta luz que é Jesus. Preferimos as trevas do que a luz. Continua o Evangelho dizendo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, justamente para continuar acentuando essas duas dimensões importantes, a gratuidade de Deus e o consentimento humano. Deus quer iluminar a todos, mas nem todos se deixam iluminar por Deus. E continua o Evangelho, a todos que o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então veja, esta palavra, este verbo que se faz carne, vem ao nosso encontro com um objetivo muito claro. E qual é o objetivo muito claro? De fazer-nos filhos e filhas de Deus, filhos e filhas do Pai Eterno. Isto é, em Jesus Cristo, a palavra que se faz carne, cada um de nós se torna filho e filha adotivos do Divino Pai Eterno. Nós só podemos dizer que somos filhos e filhas do Pai Eterno unidos a Jesus Cristo, o Filho Eterno do Divino Pai Eterno. E continua o Evangelho nos dizendo que eles não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus, para recordar que a nossa origem também é em Deus.
fomos gerados da vontade de Deus. É Deus quem sonhou e sonha com cada um de nós. E para concluir, o Evangelho expressa o que nós celebramos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Celebremos, portanto, com entusiasmo o Natal do Senhor, à luz desse trecho do Evangelho que terminamos de ouvir. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra eterna do Pai vem ao nosso encontro, nos visita, se torna carne na nossa carne, assume a nossa história. Por isso, temos motivo suficiente de elevar a nossa gratidão ao Divino Pai Eterno em forma de oração. Te convido, meu irmão, minha irmã, a voltar o seu olhar juntamente comigo ao Divino Pai Eterno para fazer a sua prece. Divino Pai Eterno, neste dia em que contemplamos na manjedoura o Teu amor por cada um de nós, no Teu Filho Jesus, a Tua Palavra eterna que se faz carne em nossa carne, que assume a nossa história, nós Te bendizemos e Te agradecemos por esta oportunidade. Hoje, também queremos permitir que esta Palavra se torne carne na nossa carne, que saibamos assumir o compromisso diante da palavra que escutamos. Pedimos a luz do Teu Espírito para que jamais permitamos que as trevas habitem em nós, que a luz do menino Jesus, nascido para nos salvar, resplandeça sempre em nossa face. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.